Meu áudio, sempre. Obrigada. Boa noite. Ainda estou um pouco rouca, mas sigamos, né? Essa semana a proposta, então, é a escrita da língua de sinais. Vou apresentar um pouco para vocês, além do contexto histórico. De acordo com o nosso guia de estudos, eu disponibilizei lá para vocês na plataforma os slides dessa aula, a leitura da apostila na página 64 a 78, além do nosso último questionário online, tá? Que é da semana 6, ou seja, da semana passada, né? O conteúdo. É o nosso último questionário online. Depois, na semana que vem, a nossa última aula síncrona. E aí, de acordo com o que os tutores vão organizar com vocês, também a gente vai ter a nossa última prova presencial, tá? Então, assim, espero que vocês vão aos polos, né? Façam a prova presencial, façam os questionários online, né? E se alguém está com um questionário atrasado, faça, né? Não deixe acumular, que a gente está encerrando a nossa disciplina. E hoje a gente está, então, na nossa penúltima aula, que a gente vai falar um pouco da escrita da língua de sinais e do contexto histórico, ok? Vamos lá, então. Bom, falando um pouco da história da educação dos surdos, nós tivemos o segundo Congresso Internacional de Milão, que aconteceu na Itália no ano de 1880. A educação dos surdos era voltada por diversas filosofias educacionais. Alguns acreditavam no oralismo. O que é o oralismo? É fazer com que o surdo fale, né? Obrigar, entre aspas, a oralidade do surdo. Nós tínhamos a comunicação total, que era vários tipos de comunicação, então era comunicação afetiva por meio de mímicas, de gestos, era libras, era oralização, então era tudo junto e misturado. A língua gestual, que naquela época era chamada de língua gestual, mas hoje a gente fala língua de sinais, né? E o bilinguismo. O que era o bilinguismo? Por exemplo, aqui no Brasil, o bilinguismo é português e Libras. Isso é bilinguismo. Só que a Libras é a primeira língua do surdo. Então, ele aprende primeiro a Libras e depois o português, mas na sua modalidade escrita. Aqui para nós, no Brasil, então, o bilinguismo é português e Libras, né? Bilinguismo, né? Duas línguas, digamos assim. Então, diante de todas essas filosofias educacionais, esse Congresso de Milão, que não tinham surdos, né, que aconteceu na Itália em 1880, a maioria dos professores, que eram todos ouvintes, disseram assim, não, a educação dos surdos só vai ser feita por meio do oralismo, porque assim o surdo se torna uma pessoa normal. Qual o problema do oralismo? Nem todo surdo consegue desenvolver a fala. Ele pode desenvolver a fala sim, se desde criança ele tem um acompanhamento pedagógico, fonoaudiólogo, porque às vezes no aparelho fonador ele não tem nenhuma deficiência, mas isso varia de surdo para surdo, né? Então, assim, o oralismo foi uma filosofia educacional que, infelizmente, não deu certo para o surdo, né? Porque nem todo surdo consegue desenvolver a fala. Por isso que antigamente era falado surdo-mudo. E hoje a gente só fala surdo, porque há surdos que conseguem, de fato, desenvolver a fala, né? Então, assim, nesse Congresso de Milão, em 1880, foi, tipo, decretado. Não se usa mais língua de sinais, não se usa comunicação total, não se usa bilinguismo, é só o oralismo. O que aconteceu com isso? Essa filosofia educacional de somente ensinar para as crianças surdas o oralismo decaiu. Porque, de fato, começaram a perceber que a maioria dos surdos não conseguiam desenvolver, de fato, a fala, né? Então, aí, depois de muitas lutas e tal, aqui no Brasil, em 2002, que foi a Lei 10.436, teve, de fato, reconhecimento linguístico. O que é o reconhecimento linguístico? Hoje, no Brasil, a primeira língua oficial é o português e a segunda língua oficial é Libras, né? É um reconhecimento linguístico adquirido por lei. Aí a gente fica pensando, né? Nossa, lá na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Escolas cicladas, anuais, enfim, não se aprende Libras, sendo que Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Você aprende espanhol, inglês, não que sejam mais ou menos importantes, mas a segunda língua oficial do Brasil não é inglês, e não é espanhol, é Libras. Foi o reconhecimento linguístico que essa lei de 2002 adquiriu-se que os surdos tinham direito da Libras, a língua brasileira de sinais. E aí, a partir da inclusão, diz assim, que, desculpa, nos lugares públicos é direito do surdo ter um intérprete em língua brasileira de sinais. Assim, eu estou falando para vocês o que é previsto em lei, né? A gente sabe que no dia a dia nem sempre acontece dessa forma. A disciplina de Libras, né? Hoje,
vocês estão fazendo um curso de licenciatura em matemática, por que vocês estão tendo a disciplina de Libras? A Lei 2002 garante que todos os cursos de licenciatura e fonoaudiologia obrigatoriamente precisam ter a disciplina de Libras. Né? E isso é muito importante porque vocês podem, ou já não tiveram no estágio, ou em sala de aula, posteriormente, ter um surdo em sala de aula. É claro que num curso com a carga horária tão reduzida da disciplina, vocês vão sair daqui aptos a interpretar qualquer situação em língua brasileira de sinais, mas com certeza já vão ter uma noção do que é a Libras, do que é o sujeito surdo, né? Uma visão geral do que é a língua brasileira de sinais, né? Esse é o intuito da disciplina nessa carga horária que nos permite, né? E a cultura e identidade surdo também, na Lei 2002, ela diz que o surdo ele tem uma cultura e identidade própria. Né? Então, assim, como que é a música para o surdo, como que é uma campainha para o surdo, como que é uma história para o surdo. Então, ele tem uma identidade, uma cultura própria. O que seria isso? Então, como que é a campainha? A campainha é luminosa. Como que é uma música mais voltada para as vibrações, nem tanto pelos sons? Né? Então, assim, como que é uma história contada para o surdo, né? Tem um intérprete, né? E é mais voltado para as imagens, é uma língua visoespacial. Então, essa lei, ela começa a garantir esses direitos do surdo partindo das suas particularidades. Partindo desse pressuposto, no decorrer dos anos, o surdo também percebeu que não só a língua de sinais era um meio de comunicação, mas também a escrita. Porque escrever-se na língua materna, né, daquele país não dava tudo aquilo que era necessário para uma língua que era visoespacial. Diante disso, começou-se a pensar numa escrita. Essa escrita seriam por meio de símbolos, digamos assim, em que dissessem como que deve ser dito a língua de sinais. Veja só, a escrita é, acima de tudo, um procedimento do qual atualmente nos servimos para imobilizar, para fixar a linguagem articulada. Então, veja só, olha lá. A escrita da língua de sinais, a gente chama ELIS, né? E tem alguns do SciWrite, a gente vai ver um pouquinho na próxima aula também, porque há estudos que estão sendo desenvolvidos. Então, por exemplo, se eu vejo aquele símbolo, que é aquele quadrado com um risquinho para cima, olha só, é a mão indicadora, ou seja, o dedo indicador. Se eu vejo um círculo redondo ali, é a mão em configuração de mão em D, tá vendo? E se a mão tá aberta, que é aquele com 5 risquinhos ali, então é aquele desenho, aquele símbolo. Então, a partir desses símbolos é que isso é escrita da língua de sinais. A partir dos símbolos é que eu vou entender que sinal que eu tenho que fazer. Então, o que seria isso? A gente tem a escrita em português, a gente tem a língua de sinais que a gente interpreta por meio da visoespacial, né, por meio das minhas mãos e tal. E a gente tem a LIS, que a LIS é a escrita da língua de sinais. Que a partir desses símbolos, eles vão mostrar como que a minha mão tem que estar. Então, ó, se minha mão tem que estar nessa configuração de mão com o dedo indicador, o símbolo vai ser aquele quadrado com o risquinho para cima. Se a configuração de mão é em D, é esse símbolo que vai aparecer. Se aquele sinal, a configuração de mão é com os dedos todos abertos, será esse, né? Que simboliza aquele símbolo da Elis. Então, a Elisa, a escrita da língua de sinais, seria isso. Seriam símbolos que representam aquele determinado sinal. Por exemplo, o dedo indicador. Não. Ir, vir, né? Por exemplo, também, em configuração de mão em D, na minha testa para baixo, a cor amarela. Se eu coloco aqui no meu espaço neutro para cima, Deus, né? As minhas mãos abertas, né? Uma mão aberta de frente para outra, movimento circular, um de frente para o outro, libras. Então, vão trazer esses símbolos representando aquilo que eu tenho que fazer enquanto sinal. E aí, quando a gente pensa na escrita, né, por que o surdo está desenvolvendo uma escrita própria, né? É porque a escrita, ela representa o quê? Um sistema de comunicação primário, ela pode ser uma fala ou por meio da língua de sinais. Ela usa um código alfabético ou um código quirêmico, que a gente fala aqui, esse código, esses símbolos é um código quirêmico. Ele mapeia a comunicação verbal e também a comunicação visoespacial, né? Então, a escrita, ela é o quê? Ela é a apropriação individual no sistema social, ela é implementada na escola, né? Porque a gente não aprende a ler e escrever quando a gente nasce ali no seio familiar, né? Na escola que a gente aprende desde a alfabetização, né? E assim, no decorrer das séries. E essa alfabetização em português, digamos assim, é a pedagogia surda, né? Que hoje a literatura
nos apresenta a pedagogia surda, que é o surdo aprender a Libras e a partir da Libras ele aprender português, matemática, geografia, história, entendeu? A gente sabe que isso é muito difícil, é muito complicado pensando na realidade do Brasil, mas a pedagogia surda ela diz isso, né? Essa filosofia educacional de hoje. O que se defende hoje é a pedagogia surda e o bilinguismo. O que é a pedagogia surda? Quando o aluno entra na escola, ele aprende a Libras primeiro. E a partir da Libras ele aprende a geografia, história, ciência, etc. O que acontece com nós ouvintes, né? Quando a gente entra na alfabetização ali, na escola, né, nas séries iniciais, a gente aprende o quê? Português. Eu aprendi lá a sílaba, né, as letrinhas, né, os números, e a partir daí a gente vai aprendendo depois, no decorrer dos anos, as outras disciplinas. É a mesma coisa para o surdo, entretanto o surdo vai aprender o quê? Libras primeiro, né? Então ele vai aprender o alfabeto manual, os números, né, os sinais, e a partir disso ele vai aprender então as outras disciplinas, né? Então, essas interações significativas, parece que caiu meu slide. Vocês estão vendo meu slide? Podem abrir o. Vocês estão vendo meu slide? Parece que ele caiu. Sim, professor, está aparecendo aqui. Pra mim parece que tudo caiu. Então sigamos. Ok. Então, o que que é o valor da escrita? Para nós que somos ouvintes, né, o valor da escrita ela tem uma codificação fonológica que diz respeito à habilidade de ler por meio da tradução das letras ou grupos de letras em seus sons correspondentes. E a gente tem a decodificação fonológica, que é o processo de converter os grafemas em fonemas para gerar a pronúncia da palavra lida. O que que é isso, né? O que que é para nós ouvintes a codificação e a decodificação? Professora, ficou sem áudio.
Só tá aparecendo o slide. O microfone da professora está desligado. Tá me ouvindo agora? Agora sim, professor. Sim, professora. Se colocar no computador, eu não vou conseguir passar os slides. Não sei por que deu isso. A imagem que tá. Só a imagem que ficou um pouco ficou deitada. A sua câmera. Não vou conseguir passar os slides, mas eu vou falando. Pelo menos sigamos. Deixa eu ver. E aí o slide depois vocês baixam na plataforma. Professora, Oi. no último momento o seu microfone estava desligado. Lá pelo Só que computador. eu não consegui ativar aqui. Eu não sei por que. Aí no Certo. celular deu certo. Aí sigamos, né? Aí nos slides vocês vão ter que baixar na plataforma pra gente continuar. Coisas da tecnologia, faz parte. Bom, enquanto então a criança que é ouvinte, ela tem essa codificação de pegar as letrinhas, né, que é o que acontece na alfabetização. Primeiro aprende a letra, depois a sílaba, depois liga o sonzinho, né, C-A-K, S-A-Z-A e casa, né, e assim ele vai primeiro a junção fonológica das sílabas, depois as palavras, depois as frases, né. Como é que funciona para a criança surda, né? Para a criança surda já é um pouco diferente. Para eles, o que acontece? Eles vão primeiro ter a alfabetização por meio do alfabeto manual, e daí não tem essa questão de sílabas, né? Porque essa etapa que acontece no português, na língua de sinais não acontece. O que acontece? Acontece os sinais. Então, por exemplo, casa, ele não vai aprender lá na alfabetização da língua de sinais o C-A-K e o S-A, que tem sons A, digamos assim. A gente vai aprender o sinal casa, né? Então, C-A-S-A, casa, é assim. Então, o processo de alfabetização do surdo é diferente do ouvinte, né? Para o ouvinte, ele vai aprender lá as letras, né? As vogais, as consoantes, vai ligar as letrinhas, vai aprender as sílabas, depois vai ligar as palavrinhas, e para o surdo, não. Então, o processo vai ser ele aprender primeiro o alfabeto manual e depois ele fazer, de fato, então, a ligação com o sinal, né? Então, por isso que a gente fala que há uma linha do tempo no sistema de escrita, né? Da língua de sinais, porque no Brasil, o que seria Libras, né? Ela garante em lei que o surdo aprenda a língua brasileira de sinais e aprenda o português, mas o português na sua modalidade escrita, né? E a escrita da língua de sinais, por meio desses símbolos que eu já expliquei para vocês, é que garantiria que o surdo consiga compreender melhor como ele deve interpretar, né, como devem ser os textos, porque a partir dos símbolos ali, da mãozinha, né, dos movimentos, ele consegue compreender melhor, muitas vezes mais ainda do que o português, né? Porque a gente já sabe que o português ele tem uma estrutura diferente da Libras, né? Então, para o surdo, às vezes é muito difícil ele entender que os verbos têm que ser conjugados, que não há preposição, né? Que não há uma linearidade, né? No português há essa linearidade do sujeito, do verbo, do objeto, tá? Como a gente viu na aula passada. Para Libras pode haver alterações, né? A gente viu a construção com tópico, construção com foco, né? Então, essa sintaxe, essa estrutura linguística para o surdo é diferente. Então, uma escrita própria da língua brasileira de sinais seria mais fácil para ele compreender, de fato, aquilo que ele precisa interpretar, aquilo que ele precisa dizer. E eu apresento para vocês uma linha do tempo, né, desses sistemas de escrita, desde 1822, né, que começam depois ali William Stokes, Sutton, Paul Jones e assim por diante. E agora, em 2009, a gente tem a Estela Cardoso, que é alguns dos estudiosos que vêm desenvolvendo essa escrita da língua de sinais.
Então, a escrita da língua de sinais é um estudo novo. Então, esses símbolos, né, é algo que vem sendo estudado. Então, existe, tipo assim, vários históricos, né, vários professores, vários cientistas que vêm estudando para desenvolver, de fato, uma escrita que venha adentrar aquilo que o surdo precisa. Então, eu trago para vocês, lá nos slides, o Date Libras. O que é o Date Libras? É o dicionário da língua brasileira de sinais. E eu apresento para vocês como que é esse dicionário. Aqui no FMT a gente tem vários dicionários na biblioteca. Todas as turmas que eu ministro aula, eu levo eles para conhecer o dicionário, a gente faz atividades trabalhando com o dicionário, para que de fato eles conheçam. O Date Libras, são 2 exemplares bem grossos, assim, grandes, né? Nesse Date Libras, ele tem a letra do alfabeto, por exemplo, B. Aí tem a mãozinha, né, que é o alfabeto manual. Do lado tem o símbolo, né, que seria a Elisa, escrita em língua de sinais. E aí, lá no B, por exemplo, babá. Aí vem escrito o que é o símbolo, né, o que se simboliza, digamos assim, na Elisa, na escrita da língua brasileira de sinais. Vem um bonequinho fazendo o sinal, né, e vem a descrição do que seria babá. Além disso, alguns dos sinais, né, eles têm as variações, igual eu falei para vocês, que a língua brasileira de sinais tem variações assim como o português. Então, mandioca, macaxeira, aipim, igual o português tem essa variação, que significa a mesma coisa, na Libras também tem. Então, pai, P-I, né? Mais para o Sudeste. Aqui para nós, aqui para o Mato Grosso, para essa região do Nordeste, para cá, para cima, aí o pai já é homem, bem, isso é uma variação linguística. Então, esse dicionário, muitas vezes, ele traz essa variação. Às vezes, de estados, né? Ele coloca ali, para que vocês também possam entender e compreender. Outra coisa que o dicionário também traz é as diferentes interpretações de uma mesma palavra, né? Por exemplo, passageiro. Como que é passageiro no sentido de pessoa, né? Como que é passageiro no sentido de rápido, né? Também traz esses sinais diferentes para que haja uma compreensão melhor sobre aquele determinado assunto. Então, esse dicionário existe, é um dicionário da língua brasileira de sinais, né? É o Date Libras, eu coloco para vocês lá no slide. Quem tiver acesso, né? Dá para acessar também pela internet, né? Ele tem geralmente digitalizado algumas páginas, né? Que dá para a gente visualizar. Mas geralmente a maioria das bibliotecas também, das escolas, possuem esse dicionário, que traz ali um grande acervo gramatical, né, da língua brasileira de sinais. Ali nas primeiras páginas também ele fala algumas questões também de estrutura de sintaxe, de fonologia, né, de noções básicas da língua brasileira de sinais, para que de fato a gente possa compreender. Então, o que a gente pode ver é que existe uma escrita da língua brasileira de sinais. Essa escrita, ela vem sendo desenvolvida pensando na língua bioespacial, né? Então, ela, aqueles símbolos, né, que eu mostrei para vocês no início da aula, aqueles símbolos, eles representam a maneira que tem que estar a mão, se a mão, não só a maneira da mão, mas o movimento, né? Ele vai dizer se a mão tem que estar para um lado, para o outro. Na nossa próxima aula, da semana que vem, a gente vai ver um pouco mais sobre o SciWriter, que é uma dessas linhas de pesquisa voltada para a escrita da língua de sinais, né? E aí vocês vão conseguir compreender melhor ainda, né? Vou trazer alguns exemplos mais para a gente se aprofundar sobre isso. No contexto histórico, a gente percebeu que as filosofias educacionais, elas são voltadas para o oralismo, né? Que é obrigar o surdo a falar. A comunicação total, que era assim, tudo, né? Era oralismo, era gesto, era língua de sinais. O importante era se comunicar. E a gente tem a língua de sinais, né? Que cada país tem a sua língua, ela não é universal. E nós temos o bilinguismo, em que ele vê a língua do próprio país enquanto língua oficial e também a língua do surdo, né? Partindo desse pressuposto, nesse Congresso de Milão, em 1880, buscaram definir que mundialmente se ficasse apenas uma filosofia educacional. E optaram pelo oralismo, porque o oralismo, ele obriga, digamos assim, o surdo a falar. E assim, ele tem que desenvolver a fala naquele contexto, naquele ambiente, enfim. Entretanto, essa filosofia educacional, ela não teve uma boa eficácia, digamos assim. Porque a maioria dos surdos não conseguem desenvolver a fala, né? A não ser que tenha um acompanhamento de
fonoaudiólogo, um pedagogo, que ele não tenha nenhum problema no aparelho fonador, que de fato a deficiência dele seja só ali, pode ser, geralmente acontece na cóclea, né, somente no ouvido. Então, assim, o surdo consegue falar? Depende, né? Depende do grau de surdez, ela pode ser severa, moderada, né? Vai depender disso, vai depender se o aparelho fonador dele, de fato, não tem nenhuma deficiência, né? Vai depender se ele tiver um acompanhamento de profissionais que ajudem ele a desenvolver a fala, né? Geralmente, os filhos surdos são de pais surdos, né? Então, ele já conviveu num ambiente que não se tem muito uma fala, uma interação. Então, se tiver um acompanhamento de profissionais que ajudem ele a desenvolver essa fala e tudo, de fato, alguns surdos conseguem sim falar, mas depende de diversos fatores, né? E a particularidade de cada indivíduo. Então, assim, o oralismo foi uma filosofia educacional que caiu por terra, né? Porque muitos surdos não conseguiram, de fato, desenvolver a fala. Além disso, né, então, como eu havia dito para vocês, essa escrita de sinais, ela vem ajudar no sentido da alfabetização dos surdos. Aqui no Brasil, por exemplo, a Libras, ela começou a ser reconhecida em 2002. É muito nova essa lei, né? Pensar que há 22 anos atrás, o surdo não tinha direito de ter a sua própria língua, não tinha direito da própria disciplina, não tinha direito de ter essa comunicação nos ambientes públicos, né? Então, a gente considera que a Libras são leis e lutas muito recentes, né? Em 2002 houve o reconhecimento linguístico. O que é esse reconhecimento linguístico, né? A segunda língua oficial do Brasil é a língua brasileira de sinais, é a Libras, né? Então, partindo desse pressuposto, a disciplina de Libras, ela deve ser ministrada em todos os cursos de licenciatura, é obrigatório. E no curso de fonoaudiologia. Então, aprender-se a Libras, ter essas noções básicas da Libras, é um direito que foi garantido lá em 2002, né? Então, qualquer curso de licenciatura, o curso de vocês em matemática, o curso de biologia, o curso de português, enfim, qualquer licenciatura, obrigatoriamente, tem que ter a disciplina de Libras, nos cursos de fonoaudiologia. Infelizmente, é pouco ainda, né? Porque nós temos hoje a filosofia que a educação do surdo deve ser voltada para o bilinguismo e para a pedagogia surda. O que é o bilinguismo? É que ele aprenda na escola tanto o português como a língua brasileira de sinais, desde a educação infantil. Entretanto, o português deve ser ensinado ao surdo na modalidade escrita. E a pedagogia surda, o que ela defende? Ela defende que o surdo deve aprender e aprimorar, né, o seu aprendizado, primeiro na Libras, né, então quando ele entra ali nas séries iniciais, na língua brasileira de sinais, e a partir da Libras que ele aprenda as outras disciplinas. Então, vai aprender geografia, história, matemática, a partir da Libras. Claro que isso é a luta do surdo, né? A gente sabe que hoje a realidade não é bem essa, né? Tanto que a disciplina de Libras não é ofertada para séries iniciais e nem ensino fundamental, ensino médio, né? E depois aqui, né, lá na graduação, quem opta por uma licenciatura ou por um curso de fonoaudiologia, daí que vai ter esse contato com a língua brasileira de sinais. Infelizmente, isso não garante que, de fato, o surdo tenha essa inclusão, né, esse acesso à língua deles, principalmente nos ambientes públicos, né, e o que vem respaldar também na questão da educação, porque, veja bem, a gente, no IFMT, por exemplo, tem alguns polos, né, alguns campos que precisam de mais de um intérprete, né? Então, a gente sempre passa, às vezes, por processo seletivo. Teve uma época aqui em Campo Novo que tinha 7 surdos. E, tipo, um intérprete não consegue fazer milagre, né? Ainda mais se forem cursos diferentes e tal. E o intérprete, ele precisa ter uma pausa também, né? O ideal é que não seja apenas um intérprete que acompanhe aquele surdo naquela determinada série, né? O ideal seria que o intérprete interpretasse no máximo até 2 horas, depois ele parasse, viesse outro, porque cansa também, né? É desgastante para o profissional estar ali interpretando, né, simultaneamente todo momento. Enfim. E o que acontece? As bancas, que geralmente acontecem de qualificação para os intérpretes de língua brasileira de sinais, a gente tem primeiro uma fase teórica, né, e depois uma fase prática. E muitas vezes a gente reprova, né, a maioria dos casos, que a parte prática a gente pode fazer até online, e muitas vezes a gente tem que, infelizmente, reprovar aquele candidato, né, sabendo da necessidade, mas por quê? Porque ele faz um português sinalizado, porque ali os sinais ele não condiz com o contexto, né?
Porque num curso básico de Libras, você não sai um intérprete, né? A Libras, a língua brasileira de sinais, ela depende do quê? Se você gosta da língua, se você acha que você tem esse dom, né? Essa desenvoltura, né, para a língua, o ideal é que você conviva com a comunidade surda, principalmente, né? Conviver com surdos, se comunicar com surdos, buscar ali na sua cidade, na sua localidade, se comunicar com os surdos, né, para que de fato você desenvolva a língua. Busque cursos, né, aprimoramentos, principalmente online, porque infelizmente presencial a gente sabe que tem muito pouco cursos, né, muito pouca qualificação, mas é ali, você está buscando cada vez mais esse aprendizado da língua brasileira de sinais, né? Aqui na nossa cidade, que é o interior do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem uma igreja que ela disponibiliza para as pessoas, né, a interpretação, os intérpretes, né, da língua brasileira de sinais, e eles fazem uma qualificação para eles, né, então isso é legal, porque eles têm o curso, né, eles vão aprendendo, eles vão desenvolvendo, e nos cultos, né, eles fazem essa prática, né, e ali convivem também com o sujeito surdo. Então, para se aprender uma língua, seria isso, que seria esse convívio com o surdo, né? Porque a língua ela é dinâmica, ela é interativa, a gente precisa estar naquele contato diário para a gente ver que, nossa, que legal esse sinal, um sinal novo, uma situação nova, e até as próprias estruturas, né, da língua, e buscar sempre se qualificar no sentido de buscar cursos, né, para a gente se aprimorar. Então, em 2002, foi esse reconhecimento linguístico garantido em lei para o surdo, né? E hoje o que vem se desenvolvendo, então, é a ELIS, a gente fala que é a escrita da língua de sinais, né? Então, surdo, as lutas do surdo, né? As lutas que se dão por meio das comunidades surdas, das associações, é que se busque essa pedagogia surda, né? No sentido de que o surdo tenha direito de, quando entrar na educação infantil, ele aprende a língua de sinais, e a partir da língua de sinais ele aprende as outras disciplinas. No sentido também de dizer assim, que o surdo venha cada vez mais tendo seu direito da Libras, mas que os outros também têm o direito de aprender a língua de sinais, né? A gente vê que as campanhas, né, os movimentos, o surdo vem nesse sentido. Por exemplo, como seria interessante se vocês, hoje que estão aqui comigo, tivessem tido a disciplina de Libras lá na educação infantil, ou lá no ensino fundamental, né? Igual vocês tiveram a disciplina de espanhol, a disciplina de inglês. Com certeza, hoje vocês estariam muito mais aptos, né? E eu poderia avançar muito mais, né? Poderia já passar uma noção básica já tipo para classificador, para sistema anafórico, né? Que são aspectos um pouco mais avançados da língua de sinais. Mas eu não posso ir, porque eu sei que a maioria de vocês não tem conhecimento básico da Libras, né? Alguns de vocês tiveram contato agora com a Libras, alguns de vocês nunca tiveram contato com surdo, né? Então a ementa de vocês já vem uma ementa básica, né? Partindo desse pressuposto. E quando a gente ensina a língua de sinais na educação infantil para crianças, né? A gente tem essa experiência, assim, muito, muito gratificante. Primeiro que a criança gosta dessa situação de estar com as mãos, né? E a Libras tem essa questão lúdica, digamos assim, né? Das mãos, expressão facial, corporal. Então, quando a gente ministra um curso, por exemplo, para educação infantil, explicando um pouco do que é a Libras, né? Ali os sinais, né? Um pouco da gramática, alguns sinais básicos, eles ficam encantados. E a criança aprende muito rápido, os dedinhos deles, assim, é muito gratificante a gente ver como que eles se interessam, né, pela língua brasileira de sinais. Infelizmente, né, o que a gente percebe é que falta, né, esse incentivo governamental, né, pensar nisso enquanto disciplina, né, olhar para o surdo, porque em todas as cidades, em todos os locais existem surdos, né? Por que não aprender a Libras, né, enquanto uma disciplina curricular, né, desde as séries iniciais, enfim. Mas fica isso aberto, né, para a gente pensar e refletir um pouco. Mas são as lutas hoje das associações dos surdos, que é buscando isso, essa pedagogia surda, buscar essa implantação da disciplina desde as séries iniciais, buscar que o surdo tenha direito, por exemplo, em todos os lugares públicos, de fato, ter os intérpretes, né? Mas o que a gente vê é que a corrente dos governos, enfim, não vem de fato
atingindo isso, né? Desde o sistema a gente fala que é acessibilidade, né? Acessibilidade seria o que? Aquela janelinha, né, da língua brasileira de sinais, em que o intérprete está ali do ladinho, enquanto alguém vai estar falando, se comunicando, né? E muitas vezes não tem, né? Então o surdo tem que ficar ali, se faz leitura labial, ele presta atenção na fala do palestrante, ou se não, né, ele fica sem compreender, sem entender, né? Então, desde a janela de acessibilidade, nem sempre é um direito garantido para eles, né? Então, as lutas são essas, né? E a escrita da língua de sinais é uma outra luta em que eles buscam, de fato, regulamentar isso, né? E os estudiosos que vêm desenvolvendo estudos e pensando em todos os aspectos de uma língua visoespacial. Porque pensar na escrita da língua de sinais, a gente tem que pensar que ela é uma escrita visoespacial, né? Então, é uma língua diferente na neural auditiva. Então, a gente não faz por meio de grafemas, né? Como o que seriam esses grafemas? A gente fala no português, tipo o A, E, I, O, U, né? São grafemas, né? Que se juntados dão as sílabas, e juntando as sílabas dão as palavras. Na Libras não é assim, então a gente tem que pensar a partir das mãos, né? Porque ela é visoespacial, e as mãos vão formar os sinais, né? Então, é também uma escrita diferente, né? Da escrita das línguas orais auditivas. Então, essas lutas vêm acontecendo por meio das associações, da comunidade surda, dos movimentos, buscando que, de fato, a língua brasileira de sinais, as línguas de sinais sejam reconhecidas, sejam olhadas com mais carinho pelos governos, né? E que, de fato, aconteça a inclusão. Porque a inclusão, por exemplo, aqui na FMT, a gente tem cursos integrais, né? E a gente tem curso de meio ambiente, agropecuária e agora de administração. Quando chegou duas surdas, né, elas entraram no mesmo ano. Aí que foram pensar na inclusão. Como que a gente vai fazer? Vai ter um intérprete, daí a outra, ela só estudou uma semana, depois parou. Mas a gente teve uma que completou todo o curso técnico em meio ambiente, né? Tinha um intérprete, tudo. E os professores ficaram aterrorizados, né? Como que a gente vai fazer, né? Então, às vezes a gente pensa em inclusão só quando vem o surdo. E não é esse o ideal, né? O ideal seria que a gente, de fato, aprendesse ou tivesse noções básicas da Libras, né? Tivesse noções básicas do Braille, por exemplo. A gente também teve um aluno cego, foi na graduação aqui. Adquirimos todo o material para ele em Braille, né? A gente passou por um processo de adaptação, infelizmente ele não continuou, mas teve, né, esse processo. Mas a gente o problema é isso. As instituições de ensino só pensam nessa inclusão quando chega um aluno para eles, né? Aqui no IFMT, quando veio as duas alunas surdas, que a gente sabia que elas estavam matriculadas e tudo, na semana pedagógica a gente fez uma semana, eu e o intérprete, a gente, tipo assim, passou para os professores, para os técnicos, noções básicas da Libras e abrimos um bate-papo mesmo, explicamos para eles como que seria, né, essa intervenção do intérprete em sala de aula, como que seriam as disciplinas, né, por exemplo, como ensinar inglês para um surdo, como ensinar matemática, geografia, né, como que ele vai apresentar um seminário, né, então conhecer esse universo, né, dizer para eles que eles seriam possivelmente batizados, né, e foi assim, eu acho que uma adaptação tranquila, né, no sentido de que ela concluiu o ensino médio, né, fez o curso integrado, fez as disciplinas práticas, teóricas, né, claro que a gente teve algumas situações que precisavam de intervenção, ela tinha um horário que ela passava comigo para aprender Libras, para aprimorar Libras, né, e depois ela tinha aquele momento com o intérprete, a gente tinha essa comunicação, tinha esse diálogo, né, as disciplinas, as atividades, mas eu acho que foi, assim, uma inclusão tranquila, digamos assim, né? Mas seria muito mais se de fato se tivesse desde ali da educação infantil esse ensino da Libras, né? A gente promovemos um curso para os alunos, né, na sala de aula deles. Os alunos tinham um curso de Libras, né, que era num horário posterior ao ensino. Para os professores também, a gente disponibilizou um curso de Libras, né? E foi legal porque também, quando tinha a aluna surda, eles se motivaram a aprender, né, a Libras, porque tinha ali a aluna que eles queriam se comunicar, né, tinha um colega ali. Então, é todo um processo, mas infelizmente a inclusão ela deveria acontecer num processo contínuo, e não só quando vem algum aluno com deficiência, para que de fato a escola se adapte àquela situação, àquele momento, né, enfim. E a escrita, a língua de sinais vem nesse contexto também de inclusão, em que seja garantido para o surdo também a escrita
que de fato venha trazer as particularidades que são da língua dele, né, que é da língua de sinais, por isso dos símbolos, né, e por isso desse estudo, desse desenvolvimento da Alice. Bom, agora que eu passei pro celular, não ficou gravado esse final. Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para comentar sobre a aula de hoje, ou sobre alguma coisa da disciplina, né? Igual eu falei para vocês no começo da aula, está disponível o último questionário online, que é agora da penúltima semana, e daí na última semana vai estar disponível a prova presencial para os tutores. Então, os tutores vão organizar com vocês o dia e o horário que eles vão aplicar essas provas presenciais, porque daí a gente vai encerrar, né, a disciplina com as notas e tudo. Então, fiquem atentos, quem não fez questionário online, deixou algum questionário sem fazer, entra lá na plataforma, faz, né? Na próxima semana, vejam, né, com os tutores, quando será um encontro presencial, para vocês fazerem a prova presencial, né? Importante para que, de fato, eu quero que todos vocês sejam aprovados na disciplina. E eu vou deixar esse espaço aberto se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma fala. Aí podem estar fazendo. Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida? Todo mundo vai tirar 10 na minha disciplina? É isso que eu espero? Quem já fez a prova e o tutor me mandou a prova, né? E lá na plataforma vocês vão lá em notas e aí já está lançado as notas presenciais, né? Se tiver alguém que não está lançado ainda, é porque o tutor ainda não me encaminhou a prova presencial, mas eu acho que faltava só um tutor me encaminhar. Já foi lançado lá no sistema, né, no AVA. O SWAP, né, que é o outro sistema de vocês, eu ainda não tenho acesso aos diários, mas eu já mandei para a coordenação, estou aguardando para também postar lá. Mas ali no sistema que vocês têm acesso já tem as notas, né, e daí, conforme vocês vão fazendo agora o questionário online, também já vai aparecer lá. Aí vai ficar só a nota do último questionário avaliativo presencial para fechar a nota. Depois eu pego aquela nota e jogo lá no SWAP, tá? E com certeza todo mundo passou e amém, aleluia. Ok, senhores, então, vocês não têm nada para dizer, nada para falar? Aí vocês estão ainda em festa, São João, Santo Antônio. Aqui em Juína estamos nas festas juninas e agora logo as festas julinas, né? Mas tá bom, então, pessoal. Então, viva São João, né? Vamos festar, ó, o sinal de festa, ó, as mãos para cima. Festa é bom também, né? Não só estudar, festar também é bom, né? Obrigada, né? Uma boa noite, um bom sono para vocês, tá? Boa festa, quem vai festar. E até a próxima semana para nossa última aula da Língua Brasileira de Sinais, tá? Espero vocês. Obrigada, desculpa o transtorno da aula, mas faz parte da internet, né? Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.